Olá, boa tarde, saudações especiais a você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto. No programa de hoje, claro, segunda-feira de Carnaval, nós tínhamos que falar sobre essa festa que sempre foi, há muitos anos, perdeu um pouco de força, mas continua sendo a festa cultural mais importante do Brasil. Para isso nós vamos conversar com o jornalista Fernando Marques, além de tudo, um amigo muito particular, muito especial, e a quem eu admiro muito pelo resgate, pelo trabalho de guardião do resgate da memória de São José do Rio Preto. Fernando, como jornalista, como pesquisador da história da cidade, tem se dedicado nesses últimos anos a um grande resgate da história de Rio Preto. E parte desse resgate, no que ele se refere ao Carnaval, nós vamos mostrar para vocês hoje. E, aliás, o que nos deixa muito feliz e contente é que o Fernando Marques também está completando 15 anos de atividade aqui na TV da cidade, no programa Rio Preto em Foco, né, Fernando? Apresentado. Isso. Faz a propaganda do seu programa, que dia que ele é apresentado, o horário, etc. Vamos convidar todo mundo para assistir também. É um prazer. Obrigado por ter vindo no nosso programa mais uma vez. É um prazer, né? Eu sou da casa mais antigo, estou no ar desde 2000. Foi em dezembro de 99 eu apareci pela primeira vez no programa que o Pondé fazia no programa. Ele estava se despedindo e em 2000, já em fevereiro de 2000, eu fiz um programa de carnaval. Foi o primeiro programa que eu fiz. Depois fiz um especial de aniversário da cidade, onde eu trouxe o Nilce Lodi, o Nelson Seixas, o senhor Aristides, que vai aparecer a imagem disso aí, inclusive. E eu comecei e não parei mais. E o programa está desde 2000 no ar. Então, comemorando 15 anos já de TV da cidade, que é uma realidade em Rio Preto, né? Sem dúvida. Em todo o Brasil tem poucos programas tão longevos, de tanta longevidade quanto esse, o Rio Preto em Foco, que a gente tem a alegria, o orgulho de ter aqui em São José do Rio Preto, graças ao trabalho aí do Fernando Marques. Fernando, que bom que Rio Preto tem pessoas como você. Para citar outras pessoas que também se dedicam a essa pesquisa histórica, tem Lelé Arantes, tem o professor Agostinho Brandi, tem os fotógrafos Jaime Colagiovanni, Edson Baff e tantos outros. Agora eu corro o risco da gente pecar por omissões, né? Professora Nilce Lodi. São pessoas que têm se dedicado e muito a esse resgate da história de São José do Rio Preto, aspectos culturais. É um jeito de explicar o rápido desenvolvimento socioeconômico dessa cidade nesses últimos anos, né? E uma das manifestações mais intensamente arraigadas na história dessa cidade é a questão do Carnaval. Para as pessoas de gerações mais recentes, se eu falar em Gato Verde, Céu Azul, Águia Negra, Grupo X, não vai significar muita coisa. Escola do Nelson. Escola do Nelson. Não vai significar muita coisa. Mas as pessoas com mais um tempo de persistência nessa estrada aí, vai se lembrar de tudo isso. O que eu falei? Algumas escolas de samba importantes da história de Rio Preto, não é isso, Fernando? Sem dúvida. Mas o Carnaval de Rua, o Carnaval de Rio Preto, na verdade, tem uma história muito grande. O Rio Preto, é claro, é bom a gente situar sempre o pessoal de casa, principalmente os de fora, né? Para a gente explicar sempre isso, que Rio Preto tem mais de 150 anos, mas o desenvolvimento da cidade foi a partir mesmo da criação do município, em 1894, que a cidade começou a engatinhar. Não existia quase nada nessa cidade aqui. A cidade ficou uma boca de sertão mesmo durante 50, 60 anos. Né? E só depois também, com a chegada do trem em 1912, que a cidade... E o trem parou aqui, né? Parou, era a última parada. Então aí que a cidade, né, começou o seu desenvolvimento. E já isso, em 12, com a chegada do trem, também culmina, um pouquinho até antes só, das primeiras orquestras de Rio Preto, as primeiras bandas, nem orquestra, as primeiras bandas. E nós vamos mostrar, nós temos foto para mostrar para vocês aí, as fotos das primeiras orquestras de Rio Preto, bandinhas, né, de rua, que simplesmente elas que animavam o carnaval no curso da cidade. Não existia ainda carro na cidade, né? Najib Gabriel trouxe o primeiro carro um pouco depois, né? Um comerciante de Rio Preto. Então, nós temos a foto para mostrar. E que essas fotos já estão aí. Isso aí, ó. Essa aí é a primeira bandinha da cidade que fazia o carnaval, que descia na Rua Bernardino. Não existia nada, não existia a Avenida Andaló, não existia a Avenida Badi. A cidade parava na Antônio de Godoy, parava ali na Benjamin Constante. Olha lá, hein? Não sei nem se na Benjamin, acho que um pouquinho na Rua do Comércio. Em na Rua do Comércio, que era a Coronel Espino. Aí um pouquinho maior já, isso aí é da década de 10, 20, já são as primeiras bandinhas que animavam um pequeno carnaval que acontecia na Bernardino, que ela ficava, nesse período, eles ficavam parados ali onde é o Cardeal Leme.
Ficavam ali naquele vale, porque ali chegou a ser aeroporto, a cidade, assim, se montava um palanque ali, né? Até antes de ser Cardeal Leme. E a banda essa bandinha ficava animando o carnaval de Rio Preto ali. É interessante porque a gente não sabe nem os nomes desses músicos. Eu em vida procurei o Florindo Mani, saudoso Florindo Mani, foi um guardião da música de Rio Preto. Né? E ele conseguiu achar algumas pessoas ali, mas difícil a gente identificar. Infelizmente, nós estamos perdendo também isso, né? Pessoas que vão identificar a nossa história. Por isso que ainda bem que o professor Agostinho Brandt está aí ainda, né? Que ele é nossa, memória viva da cidade, ele sabe as pessoas. Se não for ele para identificar, a gente fica perdido. Então na década de 10, até no final da década de 10, era desse jeito que acontecia o carnaval em Rio Preto. Não existiam os clubes ainda. Nós temos que dizer que o Rio Preto Automóvel Clube, que é o primeiro clube da cidade, foi fundado em 1920. Logo depois veio o Palestra, veio o Monte Livre um pouco depois também, né? Então, que são os três grandes clubes da cidade que estão aí até hoje, felizmente. Né? E então não existiam, até aí não existia curso de clubes, nada. Mas com a chegada dos clubes, isso começou a acontecer. Então a gente vai começar a falar da década de 20. Certo. Na década de 1920... O Fernando está falando em curso, para as pessoas também que não estejam familiarizadas com essa expressão, é o seguinte, durante o carnaval, no carnaval, estabelecia-se um desfile de automóveis com as pessoas dentro dos carros, fazendo festa, né? Soltando serpentina, confete. Isso no Rio, né? Em São Paulo, porque Rio Preto não tinha carro. Isso, não tinha carro. Quando começou os carros, aqui começaram o curso na Bernardino. Então os carros desciam, não sei se na época a Bernardino já tinha mão, na época começou esse curso, mas no carnaval permitia-se tudo, né? Podia-se andar contra a mão, era uma bagunça, fazia parte do carnaval. Sim, na década de 20, a Bernardino chegou a ter duas mãos. Chegou até a ter um canteiro ali perto do Cardeal Leme, um canteirinho que passava apenas um carro e outro. Só que, a gente vai ver imagem agora, de fotos, que são os primeiros cursos que a gente teve na cidade, e por incrível que pareça, como não existia carro, que vocês estão vendo aí, essa imagem aí, eram puxados por bois. Ah, tá. Eram carros alegóricos, isso é um carro alegórico feito descendo a rua Bernardino, puxado por boi. 1920, 21, 22, nós temos outra foto para mostrar, a outra foto que vai mostrar, acho que o boi já puxando. Esse aí está mostrando só, tem na frente o rapaz embaixo com a mão no... Aliás, era um imponente carro alegórico. Esse era um imponente, porque esse aí foi feito pelo Rio Preto Automóvel Clube. Então, o clube nascendo, que era um clube que nasceu com elite, né? Os médicos, né? Os advogados. Olha lá, esse aí também, olha lá, mais um. Esse aí já não, esse aí já era do comércio. Foi feito pelo pessoal não era nem associação comercial que existia na época. Eles fizeram esse carro e também para animar o curso da Bernardino. Então descia ali, esse é o último, esse imponente carro aí também era do Automóvel Clube. Olha que bonito, eles faziam, mas puxado por boi. Então houve época, isso aí na década de 20, dos anos 1920, houve época que o carnaval era isso mesmo, era um desfile de carros alegóricos e de pessoas na rua pela Bernardino de Campos. Os clubes emprestavam o prestígio deles, levavam as pessoas para a rua, ou depois também essas pessoas voltavam para dentro dos clubes e ali também havia os bailes de carnaval, ou ainda não, Fernando? Então, aí que está com o seguinte, aí o Rio Preto Automóvel Clube foi fundado e começou com uma sede provisória. Mas só no Réveillon de 25, que ela teve a sua sede inaugurada ali na rua Jorge Tibiriçá, esquina da Voluntários de São Paulo, onde hoje é o edifício Automóvel Clube. Isso. Certo? Ali foi a sede do clube. Acho que não é Jorge, né? Na Silva Jardim, desculpa. Isso. Na Silva Jardim, isso. Na Silva Jardim com a Voluntários. Voluntário. Ali, na sede do Rio Preto Automóvel Clube, em 25, já começa então o seguinte, o Automóvel Clube participar, aqueles dois últimos carros que vocês já viram, já é de 25, o Rio Preto Automóvel Clube participando do curso, e a bandinha, aquela bandinha que tinha, aquela banda, ela ficava na praça e o Automóvel Clube começou a ter então a sua orquestra, que era, as pessoas têm que saber também, que ficou no Rio Preto muitos anos por causa do Automóvel Clube, regida pelo Osmar Milani. O irmão dele, o Gerson Milani, era o pianista. Né? Então, olha só, o Automóvel Clube tinha uma orquestra de black tie, era bonito. E aconteceu uma coisa incrível nesse período, que já começa a ser 20 para 30, que o primeiro bloco de Rio Preto nasce, que é o bloco Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Que era do Zé Negrinho, que era irmão do senhor Aristides dos Santos, que faleceu recentemente com 99 anos. Quase bateu nos 100 8 anos. meses. Isso. Gente, que pecado, né? Quase 100 anos. Chegou né? 100 anos. E eu fiz uma entrevista, a única entrevista que o senhor Aristides deu na vida, li pra gente,
há mais de 10 anos, aí vai aparecer assim, há 10 anos, mas há 10 anos o programa tinha passado, eu já passei isso há uns 3, 4 anos. Então, quando eu comecei, no primeiro ano, então já faz 5, aliás, já que são 15 anos essas imagens que vocês vão ver, uma entrevista com o senhor Aristides, que ele, falando como que era o curso que o irmão fazia, eles faziam a barba, ficar tudo assim, e tem um final apoteótico. Vamos ver já. Deixa eu só, antes da gente ver, Fernando, se você me permite, falar alguma coisa sobre o Aristides dos Santos, né? Ele foi uma pessoa, além de irmão do Zé Negrinho, né, que é pioneiro do Carnaval de Rio Preto, foi uma pessoa muito ligada à história de Rio Preto. Ele era engraxate, trabalhava na região central da cidade e foi, em 1964, vamos dar um pulinho no tempo só para explicar isso, ele foi, talvez tenha sido o primeiro preso político pelo golpe militar de 64. Às 7 da manhã, né? 7 da manhã. Não tinha nenhum envolvimento com isso, não tinha nenhum problema com isso. Depois, felizmente, acabou saindo, tudo resolvido, foi tudo resolvido com ele, mas ele inscreveu o seu nome na história. É agora que nós vamos ver essa... O Fernando nos fez a gentileza de trazer algumas imagens aí do acervo dele, do acervo do Rio Preto em Foco, e entre essas está essa imagem que reflete informações sobre o Carnaval de 1930. Começo da década de 30, só Aristides, que isso faz 15 anos já, hein? Aí as imagens são precárias, vocês vão ver como é que também a nossa TV Cidade melhorou muito, né? Muito, muito mesmo. Vamos ver essas imagens. Vamos ver essa imagem? Isso. 27, o Carnaval era Independência, descia a Independência, vinha vindo até na Prudente de Moraes, virava ali no Correio, subia a Voluntária de São Paulo e ia encontrar lá. Entrava tudo, as mulheres mundanas, as mulheres da vida, aí ele sempre se arranja uma roupa para marginalizar. Então, naquela época não tinha, Rio Preto não tinha, tudo era uma família. Tudo era uma família. Então ela desfilava. Ela descia no posto, desfilava no posto, tinha autorização e tudo mais, tá? Vestido Pierrot de Colombina, cada um de mexicano e tudo mais, tudo fantasia. Rio Preto é uma cidade de poucos habitantes, então era um bloco assim que nós fazia. Foi em 1929 que saiu o primeiro bloco carnavalesco, que foi do meu irmão. Nós éramos, modesta parte, nós éramos um bloco bem organizado, bem direitinho, então o nosso bloco era um coqueluche da sociedade, graças a prestigiado pelo José Munia, que era uma pessoa muito simpática e era elemento do clube, né? Tinha o senhor Edmo Botelho também, que era um elemento ligado. Então, através dele, nós criamos aquela força social e moral de dar condições de nós entrar ali dentro. Que saudade rever o senhor Aristides dos Santos, né? Num depoimento de tanta importância histórica quanto esse, né? Vocês viram que coisa? Tem um final que não tem aí, que depois ele contou para mim, depois posteriormente ele contou, e eu fui ver nos arquivos do Automóvel Clube, que eu pude pegar as atas do Automóvel Clube, e realmente está escrito nas atas, é de arrepiar, que é assim escrito: ocorreu o Carnaval de 1929, o Bloco Cruzeiro do Sul adentrou a sede do Rio Preto Automóvel Clube, e os diretores, que eram os médicos, ele falou, doutor Edmundo Cabral Botelho, José Munia, eles pegavam as taças de champanhe e brindavam nas mesmas taças com os negros. Não podia entrar negro na sede do Rio Preto Automóvel Clube, mas no Carnaval se fazia essa concessão. Cada um dos diretores com os negros, com o Zé Negrinho, com o seu Aristides, com tudo, e eles entravam fazer uma performance dentro do clube. Era uma coisa apoteótica, né? Que bacana. Bacana. Histórica mesmo, né? Histórica. E outro aspecto que ele mencionou aí, Fernando, a questão essa análise do Carnaval revela também traços do comportamento da cidade, né? Por exemplo, as mulheres que, via de regra, começaram a desfilar nos cursos de Carnaval, etc., no centro da cidade, eram as chamadas mulheres de vida fácil, como ele disse ali, as Gruta Baiana. Ficavam na Gruta Baiana, no Antônio de Godoy. Exatamente, as meretrizes da cidade que deram início a isso. Depois, claro, a sociedade se liberalizou, graças a Deus todo mundo participou e o Carnaval se tornou grande exatamente por causa disso, porque houve essas pessoas no início, né, Fernando? Sem dúvida, essas pessoas aí, o Bloco Cruzeiro do Sul é um marco na cidade.
Um marco também porque eles eram, como o senhor Aristides falou, organizados. O Zé Negrinho passava um por um para ver se estava com a barba feita. Volta e faz a barba. Quero todos com a barba feita, cheirosos, tudo, porque nós vamos... E tudo de branco. Então é bacana, é uma coisa, é um marco, né? Um marco que... E perdurou isso até a final da década de 40, comecinho da década de 50. Sem dúvida. Que aí que nós vamos agora... A gente vai começar a entrar agora no período, no melhor período do Carnaval da cidade, quando o curso realmente pela Bernardino passa a ser um desfile, não é mais curso. Aí já saem os carros, já começam a entrar as escolas de samba. Isso. Não eram bem escolas de samba, né? Era um bloco, estava nessa transição, isso, né? Isso, era Nós falamos aí, você falou agora do Cruzeiro do Sul, que foi o primeiro deles, né, do Zé Neguinho. Outros surgiram no começo, Gato Verde. Isso, Escola do Nelson. Escola do Nelson. Nós temos um documentário. Vamos falar sobre isso. Porque aí começa na Bernardino a ter os primeiros desfiles. Nesses desfiles, a gente vai ver pelas imagens, o povo se aglomerava dos dois lados da calçada, a Bernardino era pequena, como é até hoje, né, né, pequenininho. Começava ali na rua Independência e ia até lá embaixo, né, voltava, fazia pela... É a mesma coisa que ele falou o trajeto, apenas parava ali, já existia então o Cardeal Leme, né, desde a década de 20, é claro, e no Cardeal Leme a prefeitura montava um palanque, onde os radialistas então iam, além de radiando, né, transmitiam o carnaval. Né? O Sami Guraib, né, nessa época, os radialistas, o Admi Messi que organizava essa parte. Preciso lembrar que a Rádio Rio Preto PRB8 foi uma das primeiras emissoras de rádio do Brasil, né, que estava em funcionamento aqui em Rio Preto. Pois é. Pois é verdade. É bom dizer, porque Rio Preto foi pioneiro em muita coisa. Nós tivemos a sorte, que nós não vamos ver agora, que essas imagens. Rio Preto foi uma das únicas cidades do Brasil que teve um cinejornal no interior. Que tinha São Paulo, a Ampla Visão, que era do Primo Carbonari. Isso. No Rio de Janeiro tinha duas, que era uma que era do Herbert Richard, isso. Notícias na Tela, isso. E o Canal 100 do Niemeyer. Isso, Atlântida, né? Atlântida para trás. Atlântida sim, mas Atlântida era mantida pela Metro. Ah, sem dúvida. Luiz Jatobá, isso na década de 40, né? Estou dizendo, nossa, genuinamente, mesmo foram essas. E Rio Preto teve a sorte de ter o Cometa Filmes, que registrou Rio Preto de 55 a 75. Período riquíssimo na nossa cidade, de crescimento. E tá aí essas imagens para a posteridade. Sabe? Mais uma sorte que Rio Preto teve. Mais uma sorte, que as imagens que a gente vai mostrar, que é o primeiro curso que a gente tem, eu nasci em 61, justamente quando eu nasci em fevereiro de 61. 17 de fevereiro de 61. Então eu nasci em pleno carnaval, praticamente, hoje, não sei se, não pesquisei para saber se era carnaval de 17 de fevereiro, mas nós temos o carnaval de 61, mostra o prefeito na rua, mostra todo mundo, o chefe de gabinete, mostra, aí você vai ver já as primeiras figuras pitorescas, que a gente vai passar primeiro, depois nós vamos comentar, que você vai lembrar. Perfeito. São as figuras pitorescas da cidade. Vamos ver agora? Então vamos lá. Carro alegórico conduz Sua Majestade a Escola de Samba Grife. A sua vedete, ninguém sabe, é o José Cabral Nabuco. Agora sim, sou bem feliz, tenho você. É você que eu tanto quis. Estou palhaços e bruxas saracoteando alegremente pelas ruas da cidade. O dragão representa condignamente a simpática agremiação local do Rio Preto Automóvel Clube. Impressiona o público a escola de samba Céu Azul com suas fantasias multicoloridas. Dindi, ai Dindi, a vida é bela quando estou junto de ti. Dindi, ai Dindi, não sei viver sem te querer. Dindi, ai Dindi, a vida é bela quando estou junto de ti. Coração canta
junto de ti, Dindi, a vida é tão boa. Sob o comando de Pilão, os foliões travam uma batalha de confete que muito diverte o público presente. Com a presença do chefe do Executivo Municipal, seu oficial de gabinete e membros da comissão julgadora, assiste-se no palanque atentamente às evoluções das escolas de samba. Eis agora o momento em que se apresenta a escola de samba vencedora do concurso deste ano, o Grupo X. Um dos recantos centrais que mais sofreu a afluência popular foi a Praça Rio Branco. Desfilando diante de nossas objetivas, a escola de samba Águia Negra, formada por garotos da cidade. Quer matar papai zoião, quer matar papai zoião, quer matar papai zoião. Escola de samba Céu Azul. Sai, bicho, da cara preta. Carnaval é festa do povo para o povo. E ele assiste e participa dos folguedos, não poupando aplausos ao espetáculo maravilhoso. A escola de samba Crise, sob o comando do folião Nabuco, recebeu calorosos aplausos pela sua magnífica evolução. Fuat Mimessi, gerente da Rádio Rio Preto. Com a presença do presidente da Câmara, Dr. José Jorge Júnior, do deputado Eduardo Ferreira Fontes, da escritora Chiquinha Domingues e dos membros da comissão julgadora, o prefeito local faz a entrega dos troféus a que fizeram jus os vencedores do concurso. Estavam em seu final os festejos carnavalescos de 61 em Rio Preto. Um carnaval que só deixa saudades pelo brilho e pela ordem presente, graças à sua organização exemplar por parte das autoridades e à educação de seu povo alegre e expansivo. Essa festa foi irradiada pelos locutores Frazão e Amilcar Prado. Quer matar papai zoião, quer matar papai zoião, quer matar papai zoião. Não me mata não. Vai, bicho, da cara preta. Não me interrompe, não tem medo de cair. Vai, bicho, da cara preta. Não me interrompe, não tem medo de cair. Ei, se tem babegato, se tem cavanhaque é bode. Se for bicho mato, comigo ninguém pode. Se tem babegato, se tem cavanhaque é bode. Se for bicho mato, velho assanhado, velho babão. Quando vê um broto em tudo. Nos salões do Rio Preto Automóvel Clube, presente o Dr. Filadelfo Gouveia Neto, o prefeito municipal, o presidente da Câmara Municipal e os diversos membros da comissão julgadora do concurso carnavalesco. Com a presença de Sua Majestade Rei Momo, o senhor Luiz Duarte Silva, digníssimo presidente do clube da elite rio-pretense, procede à entrega de valiosos prêmios que couberam aos vencedores do concurso infantil. O Dr. Ivan Rolenberg Sampaio, diretor social. Os radialistas Jaime Cunha e Rubens Muniz retransmitem pelas rádios Difusora e Rio Preto os mínimos detalhes. Felicinho Siqueira está emocionado ao lado da alegre petizada vencedora do concurso. Velho babão, quando vê um broto em tudo, banca logo o gostosão. Ele é vivo pra chuchu, tem pele de cordeiro, mas no fundo é gavião. Toma cuidado,
Pitoresco, sem dúvida, foi o desfile dos blocos. Sob a batuta do Dr. Hélio Cherubini, vemos o bloco Capitão Gavião e suas gaivotas. Algumas personalidades históricas importantes de Rio Preto desfilaram por esse vídeo aí. De memória eu vou lembrar aqui agora o prefeito Filadelfo Gouveia Neto, o presidente do Rio Preto Automóvel Clube, Dr. Luiz Duarte Silva, Isso. O diretor social, o Van Hollenberg, e o Tchatcho, uma das figuras mais populares da época em São José do Rio Preto, um dos precursores dessa liberalização que depois se tornou tão frequente no Brasil, etc. Fantástico, Fernando. E o Nabuco era porque tinha escola Gris, vocês viram ali, meu pai trabalhava no Gris nessa época. Certo. Meu pai é do Gris ali, trabalhava junto com o Nabuco ali. E o Gris tinha time de futebol de salão, tinha escola de samba, né, eles aplicavam. E o Nabuco era o campeão, mas no outro ano ele foi desbancado. Em 62 aparece o Marta Rocha. E o Marta Rocha faz o maior sucesso, que a Marta Rocha já ganha a Miss, né? E ele se veste de Marta Rocha e passa a ser o... A gente viu ali o Charutinho, e o Charutinho tinha uma história assim, ele ficava o carnaval inteiro, cantando uma música só. Então ele ficava assim, me segura que eu vou ter um troço, me segura que eu vou ter um troço, me segura que eu vou ter... O tempo inteiro. Um dia ele falando, ele realmente teve um troço e caiu lá. Só acudir, levar para pronto-socorro, levar para tudo. Ninguém acreditou, ele achava que ele estava fazendo a brincadeira, mas ele caiu mesmo e já estava um pouquinho mais velho, né? Eu não sei nem se está vivo o Charutinho mais. Não, já nos deixou também. Tá. E aí, nós temos que chamar um intervalo aqui, mas daqui a pouco eu vou contar duas historinhas envolvendo o carnaval e o rádio de São José do Rio Preto, duas historinhas pitorescas, interessantes, para a gente rir um pouquinho, logo depois do intervalo com o Fernando Marques. Até já. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. O cartão azul que você põe no carro dá direito de utilizar a vaga por até 2 horas. Depois disso, é preciso dar lugar a outra pessoa. Isto é cidadania. EMURB, Rio Preto. Estamos de volta com Opinião Cidade, pela TV da cidade de São José do Rio Preto, hoje conversando com o jornalista, memorialista riopretense, pesquisador da história da cidade, o Fernando Marques. Ele nos trouxe aqui algumas imagens, alguns documentos importantes sobre a história do Carnaval de Rio Preto nesses últimos anos. Agora há pouco nós vimos uma imagem aí que evoca várias recordações. Imagino que para as pessoas com um pouco mais de 40, 50 anos, certamente vão esbarrar na memória e lembrar de algumas coisas. Por exemplo, bom, Charutinho nós comentamos agora, e o Grupo X, a escola de samba dele, durou durante muitos anos. Muito. E tem uma história, agora há pouco eu me lembrei de 2 histórias envolvendo o carnaval e o rádio. O rádio sempre, historicamente, transmitiu os desfiles de carnaval. As pessoas com microfone, sem muito recurso, etc., faziam a transmissão. Essas pessoas que trabalhavam, faziam os programas musicais o ano todo, no carnaval iam para a avenida, para a rua, para transmitir carnaval. Contam-se histórias, não sei se é verdade, podem até não ser, mas deviam ser de tão interessantes que são. Que um locutor não muito experiente, não muito conhecedor do carnaval riopretense em determinada época, ao ver a escola de samba Grupo X se aproximando, anunciou, e já está se aproximando do palanque a escola Grupox.
que era o Grupo X. Grupo X. E a outra foi em relação à Águia Negra. Também está chegando a escola de samba Agulha Negra. Não deve ter sido verdade, mas tomara que seja, porque é tão interessante isso, tão importante que veja como é importante isso, o papel do rádio nisso, né, Fernando? Não, sem dúvida. E vamos fazer o seguinte, se é verdade ou não, vamos atribuir ao Caldeirão do Souza. Porque o Souza, né, se a gente for fazer um programa só do Roberto Souza, esse tipo de coisas, as pessoas colocavam ele para fazer internacional, né? Vamos ouvir agora a Escalapiga é Tom João. Coitado. Então, grande Souza. Souza. Então talvez pode ter sido ele realmente não era muito letrado, né? Então às vezes ele leu errado, pode ter sido. Mas era um comunicador fantástico, uma pessoa que empolgava as pessoas com tudo isso. Não tinha. Agora a gente vê ali, só para ilustrar uma coisa, claro. Aquilo que a gente viu vai estar no meu programa essa semana, né? Isso. No ar. E uma entrevista que ficou histórica. Né? Pelo amor de Deus, as pessoas não vão querer falar, vamos parar, não quero ser entrevistado por você. Eu estou na praça, pensando no que eu vou fazer de carnaval, que vai começar o carnaval na outra semana. De repente, de um lado vem o Álvaro Francisco Alves, que é o alvo das maracas, e do outro lado o Nabuco. Eu, com a câmera nunca parei, chamei o câmera e falei, vamos gravar. E gravamos o programa de carnaval que ficou histórico. E o Nabuco morreu semanas depois. Então, quer dizer, foi só uma triste coincidência, mas ainda bem que você tenha feito esse registro e tenha deixado essa... E ele contou essas coisas, tudo como eram, o que eles faziam, então vai estar no ar no nosso programa, né? E o Preto em Foco essa semana sobre o carnaval, e é bacana demais mostrar isso, né? E as pessoas que não estão mais aí, porque a gente mostra ali, traz de volta a vida, né? Essas pessoas que estão... Né? É muito bom, eu adoro ver essas coisas do Outra coisa, por isso. O que era o carnaval nessa época? Nós mostramos ali o desfile na Bernardina, aquela Bernardina, uma pinhada de gente, como você disse, as pessoas comprimidas ali na calçada. Porque na Praça Rio Branco, né? Porque depois os cursos, os blocos viravam as escolas e ficavam em frente ao palanque, onde ficava o prefeito, ali na Praça Rio Branco, que é hoje onde é o fórum, né? Exatamente. É Praça Rio Branco ainda. E um pouco mais abaixo, descendo mais a Bernardino de Campos, tinha ali a Casa Bueno. A Casa Bueno, na época do carnaval, abria umas lojas de temporada, né? Para vender coisas de carnaval, confete, serpentina, bisnagas e lança-perfume até na época que isso fosse permitido, né? Era muito normal você circular pela Bernardina, etc., munido com Rodouro, a lança-perfume mais famosa da época, brincando com as meninas, na verdade, as crianças brincando com as bisnagas, etc. Verdade. E as mulheres e os senhores com confete, serpentina, que eram vendidos ali mesmo. Isso. Sem falar em martelinho de plástico, máscara de palhaço, tudo isso estava ao alcance das pessoas e encontrava-se ali mesmo, na frente da Casa Bueno. A Casa Bueno estava fechada porque era de noite, mas abria-se uma loja de temporada na frente, não sei se você se lembra disso, e era muito fantástico. Né? E tinha a tradição de dia, que os alunos, as pessoas que estudavam, os estudantes, né, das escolas, iam para a fonte, se banhavam na fonte com serpentina. Foi na Praça Rui Barbosa. Praça Rui Barbosa. Ainda hoje existe a fonte ali. É uma outra fonte hoje. É uma outra fonte. Mas era uma tradição também. Exato. No final do carnaval, todo mundo se jogava na água ali. Era uma tradição tremenda. E algumas praças do centro, Fernando, não sei exatamente a época, mas provavelmente por essa época aí, além da Praça do Fórum, da Praça Rui Barbosa, da Praça de Baixo, alguns empresários, algumas pessoas da área de alimentação inauguravam barracas, vendiam ali, colocavam mesas, etc., como se fosse um restaurante mesmo, vendendo churrasquinho, cerveja, etc. Sim, muito. O carnaval era realmente uma grande festa, né? Era uma grande festa. Por isso que a gente vai falar agora um pouquinho mais do seguinte também. Depois desses carnavais da década de 60, que foram demais. A gente não mostrou no filme, tem mais filmes. Assista o programa Rio Preto em Foco essa semana, vocês vão ver lá. Vai aparecer o Marta Rocha, por exemplo, que ficou famoso, você lembra, né? A nossa Miss Brasil. Marta Rocha era o nome da Miss Brasil, que depois foi candidata a Miss Universo e perdeu por 2 polegadas a mais nas medidas dela, etc. E tinha um senhor que se vestia de Marta Rocha. Isso. Fazia um maior sucesso. Né? Desbancou o Nabuco. Se tornou extremamente popular na cidade. Popular, e isso era muito popular. Eles se vestiam de mulher, se travestir, fazer essas coisas. Era muito popular, né? De fazer. Aí na década de 60, vem no final da década de 60, o Adail se elege então prefeito pela primeira vez na cidade. Isso. Depois, segunda metade da década de 60. O Adail acho que deve ter entrado em 1969 já, foi bem no final da década de 60. E depois do Lotfi, né, ele entrou na primeira gestão dele, ele quis fazer uma experiência de fazer na Andaló, tirar da Bernardina e no Andaló, mas não deu certo. Foi a primeira vez que o carnaval foi realizado no Andaló. Mas foi um ano só. Eu até nem me lembrava muito, foi até o Rei que me ajudou a lembrar,
que realmente foi um carnaval que não pegou. Ficou muito disperso, ficou muito grande. As pessoas gostavam daquela aglomeração pequenininha, e a da loja era maior. Em Rio Preto, Fernando, acontecia na Bernardino, né? Todas as comemorações de torcidas de futebol comemorando o título, era na Bernardino. Sim. Tudo acontecia na Bernardino. Andaló não tinha ainda a tradição que tem hoje de avenida de bares, etc. Não tinha. O primeiro bar que surgiu no Andaló, muito tempo depois, já nos anos 70, foi o Tiquinim. Né? Depois disso, Andaló se tornou hoje uma grande passarela da diversão noturna de Rio Preto, mas na época não era, realmente. Mas dizem também que os abastados que moravam nos casarões de Andaló não gostaram muito de ver protestaram muito. Protestaram, porque já existiam nessa época, né, 60 casarões na Avenida Andaló. Sem dúvida. Hoje não existe mais. E nesse final de 60, então, quando entra na década de 70, no último ano do Adair, ele volta o carnaval para a Rua Bernardino. Ele chama o Dair de Faria para fazer a decoração da Rua Bernardino. Ali começam a ter vários bares, como por exemplo ali já tinha San Remo, já tinha Oba Oba, já tinha Terraza Nápoli, Putz Grille. E esses então começaram, ali virou o carnaval, que depois virou fute. Nesse pedaço virou fute, porque continuou, porque todo mundo ficava ali. Foi a época dos bares na Rua Bernardino, que eram poucos, que tinha salada lá embaixo, a Bambina um pouco para cima. Não, a Bambina era em frente à praça ainda, né? Exato. Não tinha. Porque lá em cima, exatamente, começava com São Remo, São Jorge, Oba-Oba, Souza Drinks, Almanara, né? Putz Grila, a Terraça Nápoli. Em cima, Nossa, fantástico. Vê como Rio Preto acontecia na Bernardino. E nós temos, ainda bem, Cometa Filmes, né? Um filme de 72, onde mostra o carnaval na Rua Bernardino de Campos, voltando para a Rua Bernardino de Campos, né, que teve, como falei, o Dair de Faria fez a decoração, e o Automóvel Clube saiu com a escola de samba, que era a Sambaderna. E a Sambaderna ganha o carnaval de rua, de Rio Preto, com quem foi o carnavalesco foi o Miceli, Leopoldo Miceli, saudoso Leopoldo Miceli. Logo depois, na sequência dessas imagens que nós vamos mostrar para vocês agora, nós temos no Oba-Oba o bloco do Lui. O Lui tinha um bloco, o pessoal ficava em cima das mesas ali. O Waldner Lui, jornalista. O Waldner Lui, ele tinha um bloco dele, e o bloco, então, vai aparecer o Ita ali, vai aparecer o Edmur Domingues, vai aparecer Come Janta, que era o Dom. Gente, pessoas que a gente conhece da década de 70, figuras pitorescas da cidade, estão nesse filme. Vamos ver então esse filme de 72. Vamos ver. Carnaval Rio Preto, 72. O Rio Preto Automóvel Clube brilhou com a apresentação de O Circo, criado pelo decorador Leopoldo Miceli e vencedor absoluto em primeiro lugar. Cada detalhe do bloco carnavalesco estava marcado pelo bom gosto. O circo foi uma sensacional contribuição do Rio Preto Automóvel Clube. Diante do Oba-Oba, a banda de Waldner Lui mostrou que é possível fazer um carnaval original e criativo no interior. Os proprietários criaram um novo estilo de entretenimento, servindo com maestria salgados, frangos chiquinim, bebidas nacionais e estrangeiras e muitos chopes. Oba-Oba é a moda em Rio Preto. No Oba-Oba se reúne a juventude em mesas internas e ao ar livre, bem de acordo com o clima da cidade. Que coisa fantástica esses documentários cinejornais, né? Da Cometa Filmes, que no final era do Silvio Calabrese, né? Foi um alfaiate, vereador em São José do Rio Preto, depois
comandou durante anos esta empresa cinematográfica da cidade, né? E alguns dos narradores, dos locutores que emprestavam a sua voz para a narração dos filmes da Cometa Filmes, agora nós vimos aí o Nelson Antônio Gonçalves, o Nag, famoso Nag, o Nag, narrador de futebol que muita gente conheceu em Rio Preto. Mas também narrou muito para a Cometa Filmes o Zé de Alencar, trabalhou na Rádio Independência. Década de 70. Isso, e outros profissionais tão importantes. Os roteiros da Cometa Filmes eram assinados pela Dinorá do Vale. Depois foi o Nelson Almeida de Mello e o Lui, que assumiram depois a Dinorá. Isso. Os últimos que foram os roteiristas da Cometa Filmes. Fantástico. Algum comentário? É lindo, né, ver essa festa na Bernardino nos anos 70. Isso aí já era 1972. Lembramos agora há pouco do Oba-Oba, de outras casas noturnas e diurnas também que funcionavam na Bernardino de Campos. Quase todas elas exatamente em um quarteirão só, que fica ali entre a Rubião Júnior, Rubião e a Delegado. Né? Tudo ali. Mais para baixo tinha ali Bar do Jeca, a Casa das Vitaminas, já um pouco mais embaixo. E não eram bem bar, né? Isso, mais cafés, né? Mais cafés, é. E mais para baixo ainda a Salada Paulista, que essa foi histórica também, é uma das poucas que abria durante 24 horas na cidade, né? Um rápido comentário, Fernando, para a gente falar sobre isso, né? Nessa época, Rio Preto já tinha casas que funcionavam 24 horas, a Salada Paulista, mais um pouco depois o Rio Branco ali na Bernardino, várias outras casas funcionaram 24 horas. Hoje não tem mais, não. Por razões de segurança, econômicas, não sei, infelizmente não tem mais, é isso mesmo, né? Sem dúvida, e o Rio Branco, lembrou bem do Rio Branco, do Orlandinho. Eu sempre encontro com ele no Mercadão e falo, quanta gente você matou, o Cuiabano, Inácio Antônio Gonçalves, quer dizer, os boêmios que morreram ali. O Orlandinho, na verdade, era do Rosa de Ouro, né? Não, mas ele começou, ele estava no São Remo, né? Ele era do São Remo, sim. Aí ele começou no Rio Branco depois que ele veio bem em frente ao fórum ali na... Ele não deu certo com o Zé Adão, que era ali no Rio Branco, o Zé Adão ficou no Rio Branco, e ele abriu a outra dele ali. Isso. Eu comentei com o Orlandinho, quanta gente morreram que esses bares ficavam de madrugada abertos. Cuiabano, que foi um radialista, apresentador de programas sertanejos do rádio de Rio Preto, ao qual o Fernando se referiu agora, o Cuiabano morreu de mal súbito exatamente na casa do Orlandinho, ali no bar que o Orlandinho tinha. Era Rosa de Ouro. Rosa de Ouro mesmo, na Marechal Deodoro, bem em frente ao fórum, né? Isso, um restaurante lá hoje. Outras pessoas, isso, exato, outras pessoas também muito conhecidas. Inácio Antônio Gonçalves, chamado Inácio do Cartório, foi presidente do Palestra Esporte Clube. Também morreu ali de tanto beber. Pois é. Era uma outra boemia, né? Mais sadia, né? Exato. O Cuiabano, é importante lembrar, ele foi durante anos também o rei momo do Carnaval de São José do Rio Preto. Ele era muito popular por causa do rádio e foi rei momo. Outros reis momos famosos de Rio Preto, nessa época aí, foi o Amilcar Prado, foi jornalista, apresentou programas na TV Record. O Castro Barbosa também foi jornalista, já falecido. E o Milton, garçom Milton do Paiol. Esse foi durante muitos anos depois agora, né, Fernando? Foi Milton. Que pena que essas coisas mais modernas não estejam registradas convenientemente quanto essas mais antigas. E o lombo do Paiol, né, gente? O lombo canadense do Paiol. E infelizmente, para gente dizer, o último dos moicanos que fechou, o Beira-Rio agora, fez uma falta no final do ano danada. As pessoas que vieram de fora, que encontravam seus amigos, iam no Beira-Rio. Chegaram muita gente, Fernando fechou o Beira-Rio. Eu quero filé cubana do Beira-Rio, os caras queriam lá, né? Pois é. Felizmente, estamos terminando essas coisas, estão terminando. Fernando, e na sequência, passamos de 1972, aí o Carnaval tinha passado rapidamente pela Avenida Alberto Andaló. Isso. Voltou para Bernardino de Campos. Depois ele se consagrou, se fixou durante algum tempo, não sei, eu diria consagrou, mas se fixou durante algum tempo. Mais de uma década. Mais de uma década, na Badibacite. Acho que já nos governos do PMDB, do Manuel Antunes, Antônio Figueiredo de Oliveira. Isso. Se não me engano, tem aqui dados para afirmar com precisão isso, mas acho que era isso. Na verdade, assim, em 72, a gente vamos lembrar, fizeram a experiência de fazer, logo no começo da década de 70, o desfile de 7 de setembro, lá a primeira vez na Badibacite, que era o centenário da independência. 72, exatamente. E foi então, 150 anos da independência. E deu certo. Então vamos fazer também o carnaval lá, e fez o carnaval. E o carnaval ficou por mais de uma década lá. E nós temos imagens de um carnaval de rua de 1987, do Manuel Antunes. Até aparece meu escritório contábil Santa Cruz ali, bem na esquina do delegado, né? Bacana. Imagens preciosas também, que já não são, aí já não é Cometa Filmes. Aí essas imagens foram feitas pelo Valsec. Foi cinegrafista. Isso, o Valsec fez por conta dele,
Ele me doou essa fita depois, né? Puxa, eu fiz uma cópia dela para o Arquivo Público Municipal, para a gente deixar lá também, né, para a posteridade. Mas são imagens feitas amadoristicamente falando, né? A pessoa pegou a sua câmera de VHS, era VHS, foi lá filmar. E essas outras que a gente viu, gente, tudo película. Era difícil, tinha que mandar revelar em São Paulo. Era filme mesmo, dublar em São Paulo. E esse som era colocado depois. Esses sons, essas músicas, tudo era colocado. Esse já não, nós já temos o áudio original, temos ali o prefeito. Vamos dar uma olhada nessas imagens do Carnaval de 87, na Avenida Badi Bacite. Essa de agora, daqui a pouco a gente comenta mais um pouquinho sobre a Badi, sobre a época da Badi. Vamos ver essas imagens do Fernando. Então nós estamos vendo aí essas imagens dos anos já 80, registradas por uma câmera VHS, como você disse, mas já com condições técnicas superiores, né? Imagens coloridas, etc. O som direto, né? O som direto, já saiu. Nós estamos vendo aí, as pessoas ficavam na avenida, os políticos gostavam de ficar. Nós estamos vendo o Daí Faria por ali, o Daí Faria também foi, em alguns anos, coordenador do Carnaval do Rio Preto. Muito. Coordenador. Daí deixou história, né? Uma grande história do Rio Preto. E outras pessoas que faziam o carnaval que a gente não tem mais aí, né? Nelson Batata. Isso, ia citar o Nelson Batata. Nelson Batata parava a vida dele no carnaval. Para poder. Ali nós estamos vendo a igrejinha no fundo ali, que na frente ali, hoje é Rio Preto e Foco Filmes, hein, gente? Ali, ó, delegado Toledo, a igrejinha está ali. Olha lá, a igrejinha, aliás, escritório contábil Santa Cruz lá, que é meu, parecendo lá, aquela cruz de malta lá. Olha lá. E ali não tinha ainda o lanche ali na esquina, que hoje é um negócio de água, né? Aí essa aí é da Águia Negra, ó. As Águia Negra já vinha lá de trás, a Águia Negra, né? E a Águia tá aí desfilando. Entendeu? Já era um outro carnaval muito mais organizado, né? Quase que profissionalizado, né? Olha que boa, cada fantasia bonita. Logo depois, a gente vai citar o seguinte, aí vocês estão vendo o pessoal ainda na rua, mas logo depois a prefeitura assumiu de vez realmente o carnaval de Rio Preto. E aí começou a colocar arquibancadas, né? Voltou o concurso de escolas, de blocos, né? E também teve uma coisa bacana de falar, que teve uma experiência na década de 90, você vai lembrar disso. Não lembro quem era o prefeito que fez isso, mas levou para Buxi de Onça. Fizeram 2 anos de carnaval na Buxi de Onça, lembra? É verdade. Fizeram ali, tinha, se eu não me engano, um restaurante famoso que tinha do lado direito, que ficava na esquina, hoje ficava, não lembro o nome, então as pessoas ficavam dentro dele ali, no lado direito, tinha aquele barranco, os lanches, né? Depois dele tinha um restaurante, um bar ali famoso, eu não me lembro. As pessoas ficavam dentro dos bares. Na Buxi de Onça, mas não deu certo também, ela voltou para Badi Bacite, até hoje está na Badi, acho que nunca mais foi na Andaló, não me lembro. Eu acho que, bom, mas hoje não está mais na Badi, depois ela mudou para Distrito Industrial, sim. Este ano, 2015... Você falou do Castro, não é ele ali, ó? É ele mesmo, né? É o Castro, o Mané Antunes, prefeito, e o Castro Barbosa, não é ele ali, que mesmo. Faleceu, ó, gente. É ele mesmo. Então você vê que as imagens, Marcelo Gonçalves. Marcelo Gonçalves, quem ele estava entrevistando aí era o Celso Igreja, que era diretor de uma escola de samba de Penápolis, que encantou Rio Preto. Ele é um usineiro de Penápolis, né? Aí o Mané Antunes ganha um quadro do Daniel Firmino, olha lá, ó. Ganhando um quadro do Daniel Firmino. Não, o Mané Antunes está dando o quadro para o Celso Igreja, que era um usineiro, né? Lá de Penápolis, tinha um estúdio de música e tem um museu. Um museu lá de. E ele está recebendo ali, ó. Acho que quem está de Rei Momo, que eu não estou reconhecendo. Quem que é o Cuiabano ali? Acho que é o Cuiabano, Não é o Cuiabano lá. É o Cuiabano. Cuiabano de Rei Momo.
Que coisa, hein? A gente acabou de falar e aparece o Cuia. Olívio Campanha, o Cuiabá. Que figura, hein? Grande figura. Olha, já é um carnaval bem mais próximo da realidade atual, né? Quer dizer, sim. Do nosso tempo, né? Sem dúvida. Mas infelizmente não tem mais essa festa desse jeito, a gente queria que tivesse, né, Fernando? Poderia ter, infelizmente o carnaval tá indo para um rumo. E eu não gosto. Depois na década de 2000, na década de 90 para 2000, entrando ali, já no outro milênio, eu fiz sambas enredo para inúmeras escolas de Rio Preto. Ia lá, a gente se envolvia, era gostoso, a comunidade, sabe? Era muito gostoso. Mas eu não sei o que está acontecendo com o carnaval de Rio Preto, que vou dar um exemplo, esse ano parece que a verba nem chegou ainda. A gente devemos louvar o esforço de pessoas como o João Negão, o Hilton da Águia Negra, o Vicente Serrone, sem dúvida nenhuma, são pessoas que de certa forma estão mantendo essa tradição, né? Mas ou por falta de apoio, ou por falta de um grau maior de profissionalismo das escolas, etc. Isso infelizmente não tem resultado bem, né? Não tem dado bons resultados. Então, e os clubes também, os clubes piores. A gente, é bom dizer, nós temos até umas fotos para mostrar para vocês, se vocês quiserem tirar o filme, a gente mostrar para vocês, para a gente finalizar com imagens. Tá certo. Nós temos umas fotos aí que são excelentes. Né? Que é o seguinte, na década de 90, o Palestra fazia um carnaval que amanhecia. Começava na quinta-feira do carnaval, como se fosse, hoje é quarta, como se fosse amanhã. Isso. Começaria amanhã o carnaval e terminar só na madrugada, de manhã cedo, na quarta-feira de cinzas. Reunia pelo menos 6 mil pessoas naquele ginásio de esportes deles. E era um dos maiores carnavais do interior do estado de São Paulo, realmente, né? E não só ele, mas também o Automóvel Clube tinha um grande carnaval. O Monte Líbano, sem dúvida, um grande carnaval. O Monte Líbano, numa época que nem tinha ainda a atual sede social, que é grande, espaçosa, mas ele fez várias vezes, inclusive em locais alugados, ali na Rua General Glicério, no centro da cidade. E depois na sede da Rua Siqueira Campos, né? Isso. Mas o Palestra, tinha o Álvaro do Francisco Alves, o Álvaro das Maracas, que montava a orquestra de 30 a 40 elementos. Nós temos fotos para mostrar para eles aqui, para vocês, que é o seguinte, era a maior banda da cidade. Sem dúvida, montava especialmente para o carnaval. Né? Para o carnaval. Então ele juntava todos os músicos, chegou a ter 12, 13, 15 sopros. Era uma orquestra, então isso era muito bacana, né? São o William Bassiti na bateria, eram 3, 4 bateristas, né? E isso é muito bacana. Eu acho isso aí realmente foi um marco, né? E principalmente, uma coisa para a gente finalizar, mostrando, nós estamos vendo essas fotos, né, da orquestra do Álvaro, e dizer o seguinte, nesse período, culminou com uma coisa também importante para a gente falar. No Carnaval do Palestra, pela primeira vez, surgiu um trailer de lanche em frente ao Palestra. Foi o Quinho e o Oscar Godoy que fizeram um trailer de lanche, que era cachorro quente, né? Aí fizeram um trailer que nasceu o primeiro lanche de Rio Preto. Isso. Que era o Hilton Lanches, né? O Hilton Lanches. Hilton Lanches, aí em frente ao Palestra. Depois mudou ali para isso, para Andaló, né? Andaló, perto da prefeitura, né? Foi. Mas eles começaram ali. Aí virou uma febre. Depois teve o Sanduba, que ali também, ali hoje, entre a Rubião, se não me engano, entre a Rubião, não, acho que é entre a Saldanha, né? Eu confundo esses lugares ali. Rubião e Delegado. Tinha o Sanduba ali, né? Que depois foi Farroupilha. Hoje é uma da Caixa Econômica. Sem dúvida. Ali, Sanduba, e vários lanches que surgiram, aí virou uma febre. No carnaval, acabava, você ia comer o lanche, que ficava em frente aos clubes. Isso. O carnaval também era um ponto de encontro para as pessoas. Depois dos bailes de carnaval, depois da festa toda, havia as famosas canjas, né? Vários restaurantes se especializaram nisso, o Paiol, e até o Pão Quente, que ficava lá em cima, no alto da Boa Vista, Parque Industrial, né? Sim. Que a famosa canja do Pão Quente era famosa. E o Pão Quente também, pela proximidade da zona do Meretrício, em certa época, também atraía boêmios de toda espécie, etc. O carnaval continuava naquelas madrugadas por aí. A gente brincava de dizer aqui, né? Tomava um café da manhã no Pão Gostoso, não é verdade? Pão Gostoso na Tiradentes, lá no centro. Depois comia um lanche na hora do almoço no Peter Pão, tudo pão, né? Depois de tardezinha, tomava um chopinho no Super Pão e terminava a noite lá no Pão Quente, onde a boca era quente, né? Realmente, locais históricos de São José do Rio Preto que ajudam a contar, não apenas uma história, mas ajudam a explicar um comportamento dessa cidade, né? O comportamento de um povo. Fernando, infelizmente,
Nós já estamos chegando no final do nosso programa. Parece que não passaram mais que 5 minutos aqui, né? Que bom, né? Mas com tantas imagens, tantos registros importantes da história do Carnaval de Rio Preto, o tempo passou depressa. Eu queria agradecer muito a você pela gentileza de sua presença mais uma vez, convidar a todos para assistir esta semana o Rio Preto em Foco, sempre dia da semana e horário que... Todos os dias passa o programa. Tá. Só que são vários horários alternativos. Nós temos 10 da noite, 11, tem 6 da tarde. Eu estou meio agora... Tá, é só checar no site da TV da Cidade também, não tem problema. Sai também no Diário Região na programação, todos os dias sai na programação lá também o horário. Esta semana, especialmente, o Fernando está dedicando uma boa parte do programa a essa questão do Carnaval. Muito mais imagens, muito mais reportagens, muito mais aspectos do que aqueles que a gente pôde ver aqui hoje. Mas, Fernando, parabéns a você pelo esse trabalho magnífico que você faz pela história de São José do Rio Preto, por esse grande legado para gerações futuras. Pode ter certeza que você vai sempre ser lembrado daqui a muitos anos, e muitos mesmo, a gente certamente não vai estar mais por aqui, mas as pessoas vão se lembrar desse grande legado, desse grande esforço que você fez ao reunir essas coisas todas e deixar para o futuro. Obrigado, eu agradeço e sempre agradecer, eu tenho que sempre dizer isso. A TV da Cidade foi o veículo disso, né? Porque acredita em mim desde 2000. Então estou aqui no ar, a postagem no canal é importantíssima. Se não fosse o canal, a gente não teria. As pessoas mandam muita coisa, eu recebo muita coisa através do programa no canal. Sem dúvida. Isso é importante. Não há dinheiro que pague isso. E esse é um grande papel da TV comunitária, né? O papel da TV da Cidade. Vou dar até uma informação logo, talvez em breve passe a se chamar TV Rio Preto, né? Daqui a pouco vai ser anunciado. Seria excelente. Não, ainda não pode se dizer isso, mas eu só quis dizer assim, dar um furinho, antecipar esse furinho em homenagem aqui ao Fernando Marques, que tanto batalha pelas coisas, pela história, pela memória de São José do Rio Preto. Fernandão, até a próxima, muito obrigado, viu? Volte sempre. Eu que agradeço. Para finalizar, uma coisinha rápida só. Cadê o filme que o Saulo Gomes, aquele filme que foi enterrado lá debaixo da estátua do Andaló? Gente, vamos atrás disso, Secretaria de Cultura. Saulo Gomes foi uma pessoa também, é um jornalista, foi apresentador da TV Record em Rio Preto, e ele, num carnaval, foi coordenador do Carnaval de São José do Rio Preto. Não lembro quem foi o prefeito na época, sim, mas foi o coordenador do Carnaval de Rio Preto, trouxe o Joel de Almeida, o Magrinho Elétrico, como grande atração do Carnaval. Foi uma coisa bastante importante, um dos carnavais importantes desses anos mais recentes. E filmaram 24 horas na cidade, 24 horas, enterraram, para abrir no ano 2000, abriram e sumiu a fita. Já faz 15 anos que 15 passou anos, no ano 2000. Vamos achar essa fita, importantíssima. Vamos cobrar isso, tá certo, Fernando. Obrigado e obrigado a você também que nos acompanhou em mais essa edição do Opinião Cidade. Um bom carnaval para você. Esteja convidado desde já a estar conosco novamente amanhã a partir das 12 horas aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.